entanto, nem sempre o indivíduo ele consegue escolher a sua forma de consumir a própria vida. E dentro desse conceito, a vida ela não aceita reversibilidade, apenas reparações. Aquilo que eu fiz vai estar gravado na minha vida. Então, para esse autor, o normal é poder viver em meio às flutuações e aos novos desafios. Não são as medidas estatísticas, mas sim a dificuldade do organismo frente às demandas do meio e a consideração do sofrimento individual que nos possibilita uma definição menos restrita do conceito sobre saúde. Outro autor é Bresciani. Para Bresciani, a saúde é a busca do equilíbrio entre as dimensões biológicas, psíquicas, socioambiental e espiritual. Porém, ele coloca que a dimensão ético-espiritual ela tem uma importância singular porque ela está responsável pelo nosso querer, pela forma de administrarmos a nossa vida. Então, o autor anterior, Canguilhem, saúde está relacionado com a forma de consumirmos a vida. E agora, a dimensão espiritual acena como uma forma importante para administrarmos a nossa vida e buscarmos o equilíbrio. Outro autor, Grossman, ele traz o conceito de capital de saúde como capital financeiro. Como se nós tivéssemos uma poupança, guardar dinheiro, ahorro. Então, é essa mesma analogia, capital de saúde como capital de dinheiro. Nesse capital, nós temos 30% o nosso patrimônio genético, aquilo que nós trazemos. 20% condições históricas, sociais, econômicas e o acaso. E 50% a nossa administração, a nossa responsabilidade. E quem tem um capital de saúde, ele tem um bem-estar psicológico, físico, social, ambiental, e ele vai ter capacidade de responder às demandas do meio ambiente quando ele tem condições desestabilizadoras. Então, os três autores, eles fazem uma relação da saúde com o controle, como que nós administramos a nossa vida. Bom, então, nessa perspectiva, nós não podemos ver um conceito de saúde apenas dentro de uma perspectiva biológica, mas também nós precisamos o quê? Ampliar a nossa visão, olhando para todas as dimensões do ser. Então, podemos pensar que a solidificação desse modelo biomédico, essa visão centrada na doença, está relacionado com a nossa dificuldade de assumirmos um controle da vida, de ampliar, melhorar a nossa dimensão ético-espiritual, buscar o equilíbrio entre as dimensões e ajudar as outras pessoas a terem o controle da sua própria vida. E para ter esse controle da própria vida, a nossa vida precisa ter sentido. A gente precisa conhecer qual a razão do nosso viver e a atitude que nós tomamos em relação à vida. Então, nessa concepção de saúde, nós vamos incorporar os conceitos de logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, como base, então, para as ações de educação e saúde, porque as propostas de Frankl trazem o conceito de integralidade do homem e a sua responsabilidade pela própria vida. Quem foi Viktor Frankl? Quantos conhecem Viktor Frankl? Alguns. Viktor Frankl, ele foi médico, psiquiatra. Ele foi prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz e outros campos de concentração, e ele traz que a pessoa ela é capaz de suportar os mais intensos sofrimentos quando ela encontra um sentido para continuar vivendo. Então, a logoterapia
ela projeta a sua atenção para o futuro e as potencialidades do ser humano, direcionando o paciente para a preocupação de estabelecer e perseguir um objetivo, um sentido que se apoia em 3 categorias de valores. Os criadores, que é a produção, o fazer, os vivenciais, amar, estar próximo do outro, e os atitudinais, que é a posição que temos diante do sofrimento. Então, segundo Viktor Frankl, o ser humano ele não apenas reage aos contingentes internos e externos, mas ele responde a eles, quando ele escolhe uma resposta para dar à vida. E aí ele vai se tornar o quê? Responsável pelo que vai ser no momento seguinte. Então, dessa forma, liberdade e responsabilidade são as 2 características essenciais do fenômeno humano. Então, a busca de um sentido é o centro gravitacional da existência humana. E ele é um fator principal de proteção da saúde na dimensão, tanto psicofísica, como física e emocional. Então, à medida que ele entende a existência espiritual do ser humano como auto-transcendente, Frankl deixa claro que a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode retirar, permite que até o último suspiro configure a sua vida de modo que ela tenha sentido. O celular ali tocando. Então, a essência da existência está relacionada com o senso de responsabilidade da pessoa. Então, o que ela vai fazer? Entender, conscientizar-se que o seu passado pode ser alterado e corrigido, buscando criar no indivíduo uma consciência plena de sua própria responsabilidade, para que ele opte pelo quê, pelo ante quê, e ante quem ele se sinta responsável. Então, ele coloca qual que seria a atuação de um profissional de saúde. Então, a atuação do profissional de saúde, ela está focada na orientação do paciente para que ele encontre um sentido e isso seja aclarado, né? E, de forma figurada, ele coloca que o papel do profissional não deve ser de um pintor, mas de um oftalmologista. Por quê? O pintor, ele transmite a sua imagem de mundo, como ele percebe. E o oftalmologista, ele traz o quê? A realidade como ela é. E nós precisamos trazer para os nossos pacientes a capacidade de ver a realidade como ela é. Então, o papel do profissional é ampliar, alargar o campo visual do paciente, de modo que ele se torne consciente e visível para ele. Então, esses conceitos, eles se tornam muito relevantes quando nós pensamos ações de educação para a saúde. Para a comunidade, nós podemos pensar ações de prevenção, relacionada à prevenção de vazio existencial, o uso de drogas, as questões relacionadas à doença mental, e também podemos pensar o uso dessa teoria para pacientes com enfermidades crônicas, como o câncer, que é a abordagem que vamos fazer agora. Então, a educação em saúde para os pacientes com câncer. Esses pacientes, eles precisam dar um sentido para o seu sofrimento. Eu não tenho como retornar. Eu estou doente. Eu preciso, então, dar sentido a esse sofrimento, aprender a lidar com as mudanças e ter um movimento de adaptação. Aqueles que serão curados, eles precisam, então, ter atitudes positivas em relação à sua saúde, para que eles se mantenham saudáveis e evitem a recidiva. E aqueles que não serão curados, eles precisam, então, de uma plenitude para terminarem a vida. Frankl, ele coloca que cada pessoa tem uma instância que a enfermidade jamais pode afetar, que é a espiritualidade imaculada, o Deus vivo na intimidade da pessoa humana, o ponto de partida da fé que temos em cada pessoa. Então,
a gente nunca vai ter uma situação, mesmo quando a situação ela é grave, mesmo enfrentando a morte, quando a pessoa ela está muito limitada, quando ela não pode criar, quando ela não pode mudar os fatos, viver como ela gostaria, mesmo assim, é possível ter uma atitude, aceitando aquilo que não pode ser mudado e mudando-se. Então, quando eu não mudo, não posso mudar, eu preciso mudar a mim mesmo. Então, por quê? A enfermidade, ela nunca tira a dignidade. E os valores atitudinais, eles podem ser alcançados. Nós vamos trazer agora um projeto, exemplo de um projeto, que ele usa essa fundamentação teórica, esses conceitos de saúde e a logoterapia e análise existencial. A atividade ela é realizada na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma associação de mulheres, né? É uma entidade filantrópica que atende pacientes em situação de vulnerabilidade social e que estão acometidos pelo câncer. Algumas ações que acontecem. Então, no primeiro momento, a gente tem a formação de vínculo para a identificação das necessidades dos pacientes. Isso acontece de forma informal. Depois nós temos construção de relação de ajuda para animar, estimular, confortar e trazer a esperança. Atividades de grupo para a compreensão da enfermidade e do tratamento. Essa é uma questão muito importante. A maioria não conhece, não tem conhecimento sobre a doença. Então, eles não têm movimento para que eles possam, então, se empoderar para lutar contra a doença. E o enfoque na importância dos aspectos psíquicos e espirituais para enfrentar a doença. E também momentos de socialização e momentos de alegria. Então, cada ação, isso é preciso estar muito claro, que quando não há possibilidade de cura, isso não significa que não há possibilidade de vida. E a vida, ela pode ser plena quando a gente tem um sentido. E que a dimensão espiritual necessita ser fortalecida para que a esperança leve cada paciente a transcender o seu sofrimento. Então, quando a gente percebe esses resultados, então ver a interação dos pacientes, né, durante as dinâmicas, dialogar, conversar com cada um, permite observar que realmente pode haver um alívio da carga de ansiedade devido a esse tratamento muito difícil. E que a promoção da saúde pode existir quando fortalecemos as habilidades pessoais e transcendemos o sofrimento. Agora nós vamos ver um vídeo que mostra essas ações, numa sequência que vai desde o cuidado da dimensão física até a dimensão psicoespiritual. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso
encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas, lo entendí. Te supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Te supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy